Então, o tema que eu trouxe hoje, que eu pensei para a gente conversar, é assim, até já cheguei a falar isso com você algumas vezes, eu enxergo que as pessoas, elas valorizam muito, eu acho que em algum momento a gente vai conversar sobre isso também, valorizam muito a meditação, né? A meditação foi muito ressaltada nos últimos tempos. A gente, sei lá, você já está aí há 30 e tantos anos no yoga, eu estou há 24 no yoga, e aí, assim, meditação para nós sempre foi algo que era ali praticamente o objetivo final do yoga, estava muito Uhum, associado e tal, mas meditação começou a entrar em alta. Só que eu enxergo que no dia a dia, para os nossos alunos, para aquilo, no dia a dia, nós como seres humanos e tal, as pessoas elas acabaram dando pouco valor ou não o valor que merecia para o pranayama, para a parte respiratória. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Tanto a visão, obviamente, do pranayama para um praticante, porque aqui a gente tem uhum, público que são praticantes, pessoas que estão praticando, e pessoas que ensinam, que passam adiante o uhum. conhecimento para os seus alunos. Então, eu queria que você falasse um pouco da respiração, a gente vai conversando aqui, até assim, o quanto a respiração ela é relevante para pessoas, por exemplo, pessoas que a gente passou aí, então, passando não, a gente está ainda no meio de uma pandemia, o quanto o pranayama foi importante para as pessoas minimizarem os efeitos aí, ou pelo menos passarem de uma forma melhor pelo Covid, ou até preparar anteriormente, sei lá, vamos conversar sobre isso. Tá. Vamos lá. Antes de falar de pranayama especificamente, vamos entender um pouco da história da meditação, né? Por que que a meditação teve esse boom, né? Aham. A questão é que não me lembro os nomes especificamente, mas eu posso dar uma visão geral. Então, a primeira coisa, todos já ouviram falar de Peter Telemann, né? Sim. E também a primeira pessoa a falar sobre estresse foi o hum, acho que o Covid mordeu minha memória. Então vamos lá. Mas a primeira pessoa a falar sobre estresse foi mais ou menos entre 1930 e 1950. Tá? E ele estabeleceu a curva e as fases da resposta do estresse. Tá? Essa pesquisa foi algo que eu fiquei sabendo há pouco tempo, há 2, 3 meses. Essa pesquisa sobre estresse, ela foi financiada pela fundação do Maharishi Mahesh Yoga. Que legal. Então você tem já desde o início o aparecimento do estudo da meditação em Maharishi Mahesh Yoga. Ele é da meditação transcendental. Eles financiaram esse estudo. Tá certo? E esse estudo deu o início, o pontapé inicial, para que depois, nas décadas seguintes, você tivesse o aprofundamento do estudo sobre o estresse e sobre sua resposta. Tá? Então, já nasce vinculado, né? Ciência e meditação já nasce vinculado. Será Um que a gente, pouco mais à frente, se fazendo não me uma engano, foi parte o aí, Goleman. O fazendo uma Goleman. parte, Hã? será que a gente, na nossa viagem em dezembro, a gente vai ver alguma coisa disso, a respeito disso, será? Lá para a Índia? Como assim? Do Maharishi. Será que lá a gente visitando alguma coisa, será que a gente tem acesso a isso? Não sei, até assim, o trabalho do Maharishi ele é interessante. Eu já li dois livros dele, mas não tem muitos vínculos assim conosco, Tá. mesmo do ponto de vista prático. Não tem muito vínculo. A questão dele foi a utilização da meditação e ele tinha a ideia, né, de que a meditação por si só, se fosse feita por um grande número de pessoas, mudaria o perfil de comportamento das pessoas, mudaria o clima da humanidade, a maneira de ver o mundo. Não sei se isso realmente se estabelece. Na teoria, sim, mas a quantidade de pessoas que você teria que ter para ter uma massa crítica seria gigantesca. Entendi. Tá? Bom, de quando, vamos E, lá, você estava falando do Daniel Goleman agora. e
Quando ele trouxe, se eu não me engano foi ele, como eu disse, eu estou com a memória ruim para os nomes hoje, mas quando ele trouxe a meditação para o ambiente acadêmico, ele falou, não, meditação não dá, vamos renomear esse cacareco, né? E daí passou a chamar de mindfulness e atenção plena, que veio do tipo de meditação do budismo, chamada de Vipassana. Sim, A meditação Vipassana. Então isso foi trazido, mudado o nome, readaptado, e os trabalhos científicos passaram a correr em cima disso. Então, o que acontece? Descobriu-se, né, vindo desde a década de 30 até agora, que a meditação tinha efeitos incríveis sobre a mente, sobre o corpo, e agora, né, no ano de 2000, percebeu que ela traz problemas também. Por quê? Não são coisas boas. Sim, por exemplo, uma pessoa que faz um tipo de meditação que tenta transcender a mente, o que você acha que acontece com o processo cognitivo dela? Vai ser mexido de alguma forma. Vai ser mexido de alguma forma. Então, se você faz um tipo de meditação que faz você transcender a mente, uma pessoa que normalmente precisa utilizar muito a lógica, muita clareza, passa a ter problema, entendeu? Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Então, isso não quer dizer que a meditação é panagéia universal, que ela cura tudo. Inclusive, alguns tipos de psicoses, elas são pioradas com o treinamento da meditação. É por isso que você se faz com um professor que tenha sido treinado, um professor que esteja estudando, um professor que continue envolvido até com linhas de pesquisa, porque essa pessoa ela vai ser capaz de conduzir e dizer se essa técnica é boa para a pessoa A, se essa técnica é boa para a pessoa B, se vai ser necessário acrescentar mais técnica corporal, menos técnica corporal, se vai entrar mais pranayama, menos pranayama, e assim sucessivamente. Então, nesse ponto, estou totalmente junto com o De Rose em pensar que o processo de autoconhecimento, como eu já disse, é um processo, e não uma técnica. É um processo que vai envolver um trabalho equilibrado do ser humano em vários âmbitos. E dentro desses âmbitos vai entrar o corpo, vai entrar a personalidade, do ponto de vista de normas éticas, vai entrar a energia vital, no caso da respiração, vai entrar a estabilização do corpo, vai entrar as técnicas de concentração e de meditação, de tal forma que você vai trabalhar o ser humano de uma maneira harmoniosa. Tá? Permitindo que ele realmente transcenda os limites da normalidade, sem que para isso você tenha prejuízos de convivência social. Porque não é a ideia. Sim. Tá certo? Não é a ideia. Tá? Então, mediante essa lógica, mediante esse raciocínio, você começa a entender que meditação sozinha funciona? Funciona. Mas é muito mais redondo se você, junto com a meditação, você tiver a respiração, você tiver a técnica corporal, você tiver os mudras, e assim sucessivamente. Então, isso torna a coisa muito mais segura. É como se estivesse te dando uma estrutura maior. Então, você tem uma estrutura maior para aquilo que vai ser proporcionado por cada uma das técnicas. Sim, o exemplo mais simples, mas é uma comparação que mostra essa realidade, se alguém for na academia e só treinar o braço direito. O bíceps, ou seja, os flexores do braço direito, você faz isso. Você acha que isso vai ser algo que vai dar certo? Vai ser harmonioso? Muitas vezes os rapazes, quando ele começa um trabalho de musculação, ele tem mania de querer ficar com braço grande e peito grande, né? E daí vira... Esquece as pernas. Esquece as pernas. Isso é muito comum. E daí vira um sabirila, né? Sabe o que é um sabirila? Sabirila? Não. Perna de sabiá com tronco de gorila. Tá certo?
É desarmonioso, né? É desarmonioso e tem consequências. Algumas pessoas viram sabilongo, né? Os mais magrinhos viram sabilongo. Tronco de sabiá com perna de pernilongo. Mas brincadeira à parte. É uma brincadeira, tá? Mas o que eu quero? Mais uma brincadeira com um objetivo. Algumas pessoas se sentiram até violentadas com essa brincadeira, mas ela tem um objetivo. O objetivo é mostrar para você que um trabalho unilateral, ele é um trabalho que vai dar problema e que não é harmonioso. E o ser humano ele tem que ser trabalhado em vários âmbitos. Dentro dessa lógica, teve um comentário aqui, ó, que é assim, não acha que há uma necessidade de um imediatismo pelas pessoas para que o processo aconteça e que muitas pessoas demoram para compreender esse processo? Então, é para isso que entra o professor, né? Para orientar sobre esse processo. É para isso que a gente está conversando sobre isso, para orientar sobre esse processo. O imediatismo não é das pessoas, é do mundo que nós estamos. Lembra? Há 2 anos atrás a gente falava em mundo VUCA, né? Mundo volátil, incerto, tá certo? Ambíguo. Hoje em dia, o conceito de mundo VUCA já foi ultrapassado. O mundo é banho. O mundo ele é frágil, ele é não linear, ele é um mundo hoje é uma música. Incerto. Então, depois que surgiram os smartphones e logo a seguir com a pandemia, então o smartphone se tornou algo usual na mão de todo mundo. Você vai em qualquer lugar, independente da classe econômica do indivíduo, ele tem lá um smartphone na mão pesquisando no Google, assistindo seus filmes. Tá certo? Fazendo suas pesquisas, seja elas quais forem. Então, isso gerou um aceleramento do mundo. O mundo ele está numa velocidade assim, incrível. Tá? De tirar o fôlego, de tirar o prumo o tempo todo, a quantidade de coisas que acontecem numa velocidade tão grande e uma incerteza tão grande que gera uma ansiedade incrível, né? Que tem a ver com o mundo bunny. Então, é uma característica não da pessoa que faz yoga, é uma característica do mundo que a gente vive. Sim. Tá certo? Do mundo que a gente vive. E faz parte até do processo da prática do yoga e até de você aprender a lidar com o mundo bunny. Você aprender calma. Como é que isso funciona? Qual é a lógica? Qual é o raciocínio? Então, isso faz parte do show. Esse aprendizado. Então, você está vendo, quando a gente fala em yoga, a pessoa está pensando, vou sentar, não vou meditar, mas eu estou indo muito além. Porque quando ela pensa em yoga, ela pensa na técnica. Mas praticamente tudo torna-se yoga na sua vida. Quando você pega, por exemplo, a linhagem do Karma Yoga, qualquer ação, qualquer atitude. Até acabei de dar um workshop sobre ética. E nesse workshop a gente falou sobre ética. Tanto o pessoal estava esperando que eu falasse sobre ética do ponto de vista hindu, mas dois terços da aula eu falei de ética ocidental. Falei de deontologia, falei sobre subjetivismo, falamos sobre Kant, falamos sobre Hegel. E o contexto da ética é um processo de autoconhecimento. Porque você não consegue ser ético se você não conhece nem os seus valores. Tá certo? E os seus valores? São os valores que você comunga com a humanidade. Então, conhecer a sua personalidade, conhecer aquilo que é importante para você, já é um processo de autoconhecimento. E do ponto de vista hindu, quando você fala de ética, daí entra o Dharma. Então não existe uma palavra que você possa traduzir como em ética em sânscrito. A que mais se aproxima é a mesma que é usada até para a religião, que é Dharma. Tá? E no caso do Dharma,
você tem aí um conjunto de condutas de ação, de normas de ação, de leis, que entra na via do Dharma Sutra, que faz parte do Vedanga Kalpa. Café, professor, fiquei tonto agora. Então, lembra do quadro do hinduísmo? O hinduísmo, você tem o Shruti e o Smriti. Shruti são os Vedas. O Smriti é um conjunto de 6 itens, que passa pelos Puranas, passa pelos épicos e passa pelos Vedangas. Normalmente, o professor De Rose, nessa parte, ele coloca os Dharma Shastras, tá certo? Ou os Dharma Sutras. Mas, encaixado ali, a melhor forma seria Vedanga, se você não for resumir. E dos Vedangas, existem 6 Vedangas. Tá? Um deles é chamado de Kalpa, tá? Que são as normas de rito e as normas de conduta. Então, por exemplo, praticamente a vida do hindu, desde que ele nasce até que ele morre, todos os ritos de passagem, todas as fases, estão todas pré-determinadas. Tá certo? Porque aqui no Ocidente, a gente usa várias máscaras em várias situações. No hindu não. A máscara e a vida, ela se mistura e se fundem. Então, por exemplo, você não vai ser general na sua casa, né? Tá certo? Você é general, se você é general no quartel. Aquele seu papel social, profissional. Mas quando você entra para casa, não. Mas o hindu, não. Quando você fala em Varna, por exemplo, que são as castas, se ele é um Vaishya, se ele é um comerciante fora de casa, dentro de casa, e as normas e os ritos específicos fazem parte dele. Para nós, professores de yoga, isso acontece também. Você percebe que você não é yogi só na hora que você está na sala de aula. Sim. Você é yogi na hora que você dá o curso, você é yogi na hora que você educa seus filhos, você é yogi na forma que você come. Então, na nossa profissão ocorre essa mistura, né, entre a personalidade do mundo, tá, máscara, que se usa para o mundo, e aquela que você, e o jeito que você é na sua vida. Concordo. Concorda? Por isso que, na verdade, quanto mais... pelo menos a minha forma de pensar, quanto mais transparente você for, quanto mais verdadeiro como você falou, com seus valores, quanto mais verdadeiro você for com as suas crenças, com aquilo que você faz, eu acredito nessa força, até para professores. Sim. Inclusive para a prosperidade, né? Sim. Sim. Tá? Se você não consegue encontrar quais são os seus valores, imediatamente você não consegue encontrar o seu Swadharma, como a gente chama. E até para o raciocínio hindu, para você ter uma vida próspera, e até para você atingir a meta do yoga, é fundamental que as suas ações sejam pautadas no seu Swadharma. O Swadharma dentro do hinduísmo seria a casta correta, ou o trabalho pelo qual você nasceu para fazer. A teoria das castas, quando você pega mais na antiguidade, ela é muito diferente quando você vai chegando mais para o período medieval. Tá? E conforme os reinos na Índia, eles vão sendo estruturados, né? E daí você precisa ter um controle maior da população. Tá, então, quando você pega mais antigo, o conceito de casta, ele é muito associado aos clãs, mais aos clãs, e menos ao trabalho, menos à profissão. Daí, conforme vem andando, a necessidade de se estruturar as profissões e os estratos sociais, ela começa a crescer dentro do período medieval. E daí a casta ela vai ganhando uma outra conotação, muito diferente daquela que tem na antiguidade. No período védico, por assim dizer. Então, se você faz uma leitura do Swadharma para ver para o mundo ocidental, vai ser aquela sensação daquele trabalho que você nasceu para fazer. Encaixa para você como se fosse uma luva. Tá? Por exemplo, a pessoa com pegada para ser empreendedor não necessariamente vai ser a pessoa com pegada para ser um grande professor. Porque são aptidões e características de personalidade muito distintas, né? Até é interessante que eu tenho estudado inglês mais a fundo esse ano, até para a própria viagem à Índia, eu vou ficar muito tempo lá, e
os adjetivos que você usa para descrever uma característica de uma personalidade, uma pessoa que serve para uma profissão, são totalmente distintas daqueles que você usa para descrever uma pessoa com outras características e que vai servir para uma outra profissão. Então é importante nesse processo que você descubra qual é o seu Swadharma. E isso exige maturidade e autoconhecimento. Mas e vai levar um tempinho. Aí, nesse caso, Milton, se você não, por exemplo, eu acredito na mescla. Por mais que eu tenha uma característica, sei lá, por mais que eu tenha um lado, vamos pegar esses dois pontos, empreendedor e o lado professor. Eu acredito nessa mescla. Eu posso ter um negócio muito forte, sei lá, ensinar para mim é muito importante. Sim. Ou empreender. Mas esse é o raciocínio. Isto faz sentido para você? Isso, tá bom. Você entendeu? Sim, esse é o Swadharma. Por exemplo, eu administrando uma escola não faz o menor sentido para mim. Eu, Milton, para mim não serve. Não, não é fitting, não cabe, a luva não serve, ela aperta. Entendeu? Dá a sensação de que eu não tô, tá faltando alguma coisa. E eu tô perdendo tempo não fazendo aquilo que eu vim para fazer. Sim. Nesse mundo. Você entendeu? Então, e quando você fala em Swadharma, automaticamente vem outra palavra, que é a palavra de karma. Karma e condicionamento. Perfeito? Porque esses condicionamentos profundos e que nos geram esse desejo de realizar uma determinada coisa, eles não vêm do nada. Eles têm algum motivo para estar lá. E tem um motivo para estar lá e para você estar nesse corpo e aqui nesse momento. Tá certo? Então você ignorar e não fazer é postergar algo para o futuro. É postergar algo para o futuro. Então, estas verdades, e isso tem a ver com propósito, né? Esta verdade, ela serve para quem? Ela serve para uma pessoa, para aquela pessoa. Sem dúvida. Tá certo? E não dá para você explodir isso para outra. O que serve para o Borges não serve para o Milton, o que serve para o Milton não serve para Daniela, o que não serve para Daniela não serve para Maíra e assim sucessivamente. Tá? Então, é importante que cada um ache aquilo que ela nasceu e que dá prazer. E não é uma coisa única, pode ser muitas, podem ser mesclas, mas é importante que você tenha essa sensação. Tá? E isso faz, voltando ao início do assunto, isso faz parte. Faz parte do processo. Faz parte do processo de autoconhecimento. Tá certo? No qual o yoga está inserido. Uma coisa até que eu faço aqui, quando eu dou treinamento para os professores, é exatamente isso. O professor entender o que faz lógica para ele. Porque pode ser um professor que ele tem a característica de ser um cara muito estudioso e que vai se aprofundar em algum ponto específico do yoga e que vai dar cursos e mais cursos. E pode ser uma pessoa que aquilo não faz o coração dele vibrar. Não faz o coração dele vibrar. Ir lá e dar uma aula, ou ir lá e, sei lá, empreender, fazer um produto qualquer de yoga que ele vai vender aquilo e tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque nesse momento a ação dele, o trabalho dele se torna yoga. Você entendeu? Ele se torna yoga. Se transformou. E entendendo qual é o seu Swadharma e transcendendo o motivo da ação, ou seja, chamado Nishkamya Karma, ou seja, a ação desmotivada. O motivo da ação é a própria ação, e imediatamente isso torna o karma nulo. Porque a ação é pela ação. Isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Não é para qualquer um, é um processo, né? Sem uma expectativa exata. Não é só expectativa. O exemplo que eu costumo dar é assim, olha. É não agregar valor às coisas. Então, as pessoas, elas levantam bundinha da cama toda manhã. Por quê? O que te motiva a levantar? Tá? Então,
Alguns seres humanos levantam por causa de arta, para obtenção de bens materiais. Tá? É uma personalidade adleriana, né? A questão é uma questão de poder. Poder é ter. Existem aquelas pessoas que levantam de manhã por cama, é pelo prazer, pelo desejo, normalmente desejo de cunho sexual. Tá? Então tudo roda em torno da sexualidade, ela é a mola motivadora da existência da pessoa. Isso é a cama, tá certo? Algumas pessoas as levantam pelo dever, é uma personalidade kantiana, né? Pela moral, pelo dever, porque aquilo é certo, isso é dharma. Outras pessoas têm como motivador profundo a transcendência de todos os condicionamentos. E isto é moksha, a busca pela transcendência de uma vida limitada pela sua psique. E, consequentemente, pelo mundo que nos rodeia. Então, o mundo que nos rodeia causa impressões na nossa psique. E essa impressão na nossa psique nos dá uma visão de mundo. E causa uma interação nossa com o mundo. Tá? Então, o mundo como nós conhecemos, ele é um diálogo. Tá certo? É uma dialética do mundo externo com o mundo interno. A partir do momento que o mundo interno torna-se livre, não existe essa dialética. Se não existe essa dialética, só sobra você. Só eu. Só você. Tá certo? E a tomada de decisão torna-se uma tomada de decisão limpa, né? Sem ruído, nesse sentido. Sem ruído. Essa é a busca de moksha. É a pessoa que busca moksha. Então, a ação desinteressada é aquela ação na qual você executa dando o melhor de si, não se preocupando no resultado, nem pensando no resultado que aquilo vai te dar. Porque lembra que esses motivadores, eles nascem justamente dos nossos condicionamentos profundos, que são chamados samskaras. Desses samskaras, o núcleo deles é chamado de klesha. Uhum. Tá? Os kleshas, que literalmente quer dizer angústia, é um termo técnico, a gente não gosta de traduzir, porque angústia é uma coisa muito ruim, né? Tá. Mas os kleshas, eles são os motivos pelo qual a vida existe. Que é o quê? A nossa ignorância de nossa própria essência, que a nossa essência e a essência do universo é absolutamente uma. Tá? Como assim? O ar fora da minha casa é diferente do ar de dentro da minha casa? Não, continua sendo ar. Portanto, o absoluto, essa consciência universal fora de nós, é diferente da que nós temos dentro de nós? Não, é absolutamente a mesma. Mas essa consciência universal, ela passa a se expressar mediante um complexo mente, personalidade e corpo, gerando uma entidade nova, que nesse caso aqui, falando com vocês, é o Milton Marino. Tá? A causa da geração dessa dúvida é chamada de klesha, e o principal klesha é a ignorância, a vidya. Tá? Ou, melhor traduzindo, necessidade, ou necência, que é a nossa incapacidade de ver, de perceber a nossa verdadeira essência. Isso gera asmita. É interessante, né? A palavra asmita, porque ela vem de mita. Mita quer dizer sorrir. Mita é o particípio passado de ismi. Ismi é sorrir. Sorrir. Ismita tem de sorrir. Asmita é aquele que não sorri. Não sorri. Imagina uma coisa que faz você não sorrir nunca. Asmita. Tá certo? E asmita é justamente a nossa personalidade, que gera um ego. E esse ego faz com que a gente tenha uma visão autocentrada do mundo. E faz com que nós, o tempo todo, busquemos coisas que nos dá prazer, chamada de raga. Que a gente fuja das coisas que nos dá desprazer, do esha. E, finalmente, gere em nós a binivesha. É o medo de deixar de ser, a morte.
Tá certo? Porque a gente se identifica com algo limitado e efêmero. O Milton é limitado e efêmero, o Milton vai morrer. Porque ele é impermanente. Fez a alegria de muita gente aqui, porque você está falando vários conteúdos de Samkhya. Então, muita gente estava aqui querendo saber sobre Samkhya. Pronto, você já estava falando um monte de coisa aí. Sim. Esse conteúdo é um conteúdo do Samkhya. É interessante o Samkhya, né? Porque ele é uma teoria materialista, mas o Samkhya clássico, pontuemos, o Samkhya clássico, ele é reencarnacionista, né? E isso é muito interessante, porque a teoria da reencarnação, ela casa muito bem com Vedanta, né? E casa muito menos com Samkhya. Mas se você ler o livro do Ishvara Krishna, se você ler o Samkhya Karika, você vai lá estar falando que o Linga Sharira, ou melhor, Língua Sharira, não, Sharira, aí com uma dúvida de pronúncia, mas que o corpo sutil, ele é o responsável pela migração dessa consciência, desse complexo de personalidade para um novo corpo físico. Tá, que compõe o quê? Buddhaham Karamanas, tá? Intelecto, ego e mente, traduzindo de uma forma bem rápida e simples. Os órgãos dos sentidos, os órgãos de ação, Manas, a mente e a atenção seletiva. Então, tudo isso junto em bloco, transferido para o novo corpo. Então, vamos voltar lá, senão a gente vai perder o assunto. Vamos voltar lá. A gente volta lá para o... Você estava falando da meditação. Pranayama. A gente falou, não, antes do pranayama, você estava falando da meditação, aí você falou do processo de ter um conjunto que dá uma estrutura. Então, as técnicas, quando elas são feitas de uma forma... tendo uma base, tendo uma estrutura, ela tem os efeitos do que é feita isoladamente. Sim. E aí, uma parte, antes de você dar continuidade nisso e fazer, sei lá, ir para o pranayama, se é o que você está pensando, uma coisa que eu acho, Milton, e aí talvez tenha sido a pergunta, ou pelo menos a colocação aqui, é que quando acontecem determinados efeitos com os alunos, mesmo ele fazendo a técnica isolada, e eu acho que isso dá esse imediatismo, porque se a pessoa fizer um pouco de respiração, se ela fizer um pouco de meditação, ou se ela começar a mexer o corpo, ela já tem efeitos. E são, em geral, efeitos poderosos. Então, eu acho que esse é o imediatismo, e eu acho que esse é o ponto que talvez assim, a pessoa vou fazer meditação porque já me gera efeitos interessantes. O que talvez a pessoa não entenda é que os efeitos podem ser muito maiores, extremamente maiores, se ela fizer com alguns outros elementos ou algo parecido. Essa a segunda coisa que eu ia pontuar. Primeiro, a segurança e o trabalho harmonioso. O segundo é o efeito de empilhamento, né? Não é bem esse a dinamização mesmo, é uma dinamização. Sim. Uma técnica, ela ativa ou ela intensifica a outra. Tá? Potencializa, esse termo. Potencializa. E até é interessante porque você pode colocar a curva como uma sigmoide, né? Quase uma sigmoide, melhor uma exponencial. Começa assim, de repente, você vai aumentando a intensidade da prática, mas não dá mais aquele buster, né? Ele vai entrando num platô. Sim. Ele vai entrando num platô. Isso acontece com todas as técnicas. Meditação, pranayama, tá? Você vai perceber que elas geram um platô. Tá? Então, quando você chega no pranayama ritmada, quando você chega de 12 para 16 matras, você ainda tem uma evolução. Daí para frente, tá? Não dá tanto impulso quanto dá quando você sai dos 5 para o 10. 5 para o 10, eu vejo muito isso nos instrutores. O instrutor fica muito animado, né? A coisa começa a dar barato, ele fica muito feliz. Da hora que chega do 10 ao 12 não acontece nada. E ele fica meses, anos. Está acontecendo internamente. A pessoa mas não é aquela sensação de grudar na cadeira, né?
É uma percepção menos clara mesmo. É uma percepção menos clara. Mais... Sim, é menos clara. Por quê? Porque o corpo ele já está numa velocidade acelerado e ele está habituado. Ele está habituado. Então, quando você pega o pranayama e acrescenta um mantra, pá, você sente de novo. Quando você acrescenta um asana melhor, pá, você sente de novo. Então, é como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando as pecinhas. E conforme as pecinhas vão montando, você vai tendo uma visão melhor do todo, da imagem como um todo. Tá? Então, a utilização de associação de técnicas é isso. E isso é feito não só no Swastika. Isso é feito no Hatha, isso é feito no Laya, isso é feito em outros ramos também, tá? Mas cada um com as ferramentas que Deus lhe deu, né? E com uma lógica específica, tá? É por isso que pode dar problema, né? Quando você começa a misturar uma lógica do Laya Yuga com do Swastika, tá? Se você não é muito bom nas duas coisas, pode começar a dar problema, né? Teve um comentário aqui, ó. Pranayama começar a dar barato, acho que ainda estou fazendo errado. Na verdade, lembra que o mantra, ele provavelmente o tempo que você utiliza ainda é um tempo pequeno, porque eu sei aqui quem está falando é uma aluna. Então é um tempo pequeno. Então, quanto maior for o tempo, maior essa sensação. E Sim. Aí até o Milton deu aí a ideia, né? De passar de 5 para 10. Você tem uma evolução muito grande no respiratório. Uma evolução muito grande. Talvez depois, a partir do 10, você já não sente essa evolução. Não é tão perceptível, né? Não é tão perceptível, tá? Não é tão perceptível. E é engraçado a aluna comentar, porque de verdade, mesmo com combinação das técnicas, a performance que a maior parte das pessoas tem na técnica isolada é muito ruim. Tá? Quando você vê asana, uma grande performance em asana, por exemplo, você vê os demonstradores fazendo loucuras, né? Eu estive no festival de Florianópolis, cara, eu consigo imaginar como aqueles caras conseguem fazer tudo em cima de 3 dedos. Não, ele fica numa racacaça em 3 dedos, dele desce, passa para outra posição em 3 dedos, e, cara, como que aquele dedo não quebra? Então é uma performance invejável, né, do ponto de vista de técnica corporal. Mas para Pranayama não poderia ser assim também? E para Samyama não poderia ser assim também? E para Mudra não poderia ser assim também? E Mantra não poderia ser assim também? Pois é, então, digamos assim, que o nível médio da maior parte das técnicas é muito aquém da capacidade, do poder que a técnica tem mesmo para oferecer. Tá? Então, Shivananda, no livro dele, eu acho que é no livro de Pranayama, ele costuma dizer que qualquer treino de Pranayama com menos de 30 minutos não é um treino, é inefetivo. Vocês entenderam? Então, eu estou falando em 30 minutos de treino diário de Pranayama. Eu vou fazer uma parte aqui, porque é importante para as pessoas, porque assim, eu já estou aqui perto do Milton já há muito tempo, e o Milton, ouvindo o Milton falar isso, foi uma coisa que mexeu comigo, eu comecei a trabalhar mais tempo de pranayama e etc. Só que eu quero fazer uma ressalva, porque é importante, se você é praticante, ou se você dá aula para alunos, é importante você não querer obrigar ou fazer a pessoa praticar 30, 40 minutos de pranayama. E talvez os 5 minutos que ela faça já vai ter um efeito muito grande nela. E talvez seja a coisa que vai motivá-la a daqui a pouco estar fazendo 30, 40. Eu acho que eu tenho um viés, né? Porque eu treino muitos professores. E tenho pouco contato com o aluno mais avançado. E na minha cabeça, um professor que não tem um treino muito bom, não faz sentido, né? Como você ensina uma coisa que você não pratica, que você não vivencia, que você não sente, você precisa... Primeiro você precisa viver essa filosofia na sua profundidade. Porque senão você vai ensinar o quê?
Você não vai, suas palavras não vão ter força, porque elas não exprimem aquilo que você diz. A gente volta para aquilo que a gente falou lá, que você estava falando, de eu vou estar mostrando uma coisa que na verdade não sou eu. Não é você. É uma inverdade, né? Exato. Você está vendendo algo que você nunca viveu. A pessoa fala sobre meditação, nunca entrou em meditação. Não sabe o que é. Entendeu? Então não vale, né? Não vale. Então você precisa continuar o seu processo. Continuar o seu processo de desenvolvimento. O pranayama, ele dá muito efeito a partir de 5 minutos, tá? Bastante. E o processo de desenvolvimento do aluno, ele é um processo gradual, mesmo do instrutor. Para ele chegar de 5 a 10 matas, às vezes a gente leva de 8 meses a 1 ano. E com muitos percalços aí. Percalços de viagem, porque a pessoa viaja e não consegue praticar. Percalços de doença, de Covid. Mas não seria interessante ela praticar durante a doença? Depende. Depende da gravidade, depende de como que ela está, depende do como que ela vai praticar, de como que ela vai fazer aquele pranayama. Se o espaço é adequado, por exemplo, aqui eu estou na casa do meu sogro, estou cuidando dele. Eu estou dormindo na sala. Se der tempo, eu pratico. Se não der, eu não pratico. A gente vai tentando ajustar. Então, vão existir esses percalços. Numa viagem, por exemplo, devo praticar ou não devo praticar? Mas como? Se houver espaço adequado e tempo adequado para você praticar, ótimo, excelente, vai lá e faz seu sadhana. Mas você ficar atormentando a família, os amigos, detonando o tempo, porque você quer praticar e as outras pessoas querem sair para ver as coisas, você estraga a viagem, né? Tá? Se você é uma pessoa radical, dura, você estraga a viagem. Então é melhor você deixa a sua prática, relaxa, deixa ela, vai viajar, curte, toma a viagem como um processo de yoga, de aprendizado, e depois, a hora que você retorna, a gente reinicia, dá uns 2 passos para trás e recomeça. Uma aluna está falando aqui que ela, por exemplo, no processo dela, ela parou de fumar pelo pranayama. Então, pelo efeito gerado pelo pranayama. Sim. Acredito eu pela prática, não só pelo pranayama, mas acredito eu pela prática. Pranayama é muito comum isso acontecer. São muitas as pessoas que ao treinar pranayama vão perdendo o desejo de fumar. E outra coisa importante, tanto a evolução do sadhana, o seu aprofundamento, quanto as mudanças comportamentais, elas acontecem espontaneamente. É importante para o professor entender que o aluno tem o timing dele. Perfeito. Não tem nada que você vai fazer a não ser orientar, explicar, conversar e dar espaço para o seu aluno. Não há nada que você vai fazer que vai fazer ele mudar a ideia dele. E eu acho até que é o inverso. Se você tentar fazer isso, se você pressionar, espanar. Então, você vai dar o suporte e a orientação. É um processo muito parecido com o filho, né? Por exemplo, de criação de filho. É muito parecido. Por exemplo, os meus filhos, eu nunca falei para não comer carne. Mas eles nunca comeram carne. Nunca. Meu menino está com 21 anos. Um homem já, né? Está dirigindo, está indo para a faculdade sozinha. Minha menina está com 17. Pergunta para ele se eles querem comer carne. Não querem. O que eu disse para ele? Olha, foi assim, ó. Algumas pessoas comem bichinhos mortos. Eles acham que precisa. Papai e mamãe sabem que não precisa. A gente não vai comer os bichinhos mortos. Tá? Por enquanto, você mora com a gente. A gente vai fazer a nossa comida. Mais para frente, se você crescer, você decide se você quer comer os bichinhos mortos ou não. Matar e comer os bichinhos ou não. Pronto. Foi só isso. Foi fazendo assim também, com 4 e 6. Foi a única orientação que eu dei para eles com relação à alimentação. É isso. Eles sempre comeram a nossa alimentação. Quando eles eram pequenininhos em festinha, eles tinham pão com salsicha, eles tiravam a salsicha, punham no prato
comiam um pão com molho. Tá certo? Sempre eles abriam para ver o que tinha e comia. Mas eu ensinei a fazer isso? Não. Veio deles. Tá certo? Veio deles. Por quê? Porque é uma tendência natural, né? Se você prender uma criança numa sala durante semanas sem comida, e como a única comida que você dá é frutas e um coelhinho, você acha que ela vai torcer o pescoço do coelho, arrancar a pele e sugar o sangue do coelho e comer a carne, ou você acha que ela vai comer fruta? Eu acho que é mais natural, né? Uhum. É uma tendência mais natural do ser humano, né? Do ser humano. A base alimentar é formada de cereais e frutas. A carne, ela entra aí seria como um plus. Tá? Que realmente no mundo contemporâneo é totalmente desnecessário. Na minha ótica. Você pode ter outro. Não tem problema algum. Mas na minha ótica. O aluno é igual. É igual. A pergunta para o aluno o que você quer? Qual é o seu estímulo? Aonde você quer chegar com isso? Uhum. Qual é o seu objetivo? Em cima do seu objetivo vai ser a alçada, né, que ele vai ter. Daí ele fala, mas eu quero aprender coisas assim assadas, mas eu não sei. Tá, mas para fazer isso, a gente manter a segurança, você vai ter que fazer isso. E eu não me arrisco a dar um sadhana avançado você utilizando droga. É óbvio que vai dar problema. Tá certo? É óbvio que isso vai dar problema. Mas as drogas geram estados de consciência? Geram. Muitas delas, por exemplo, como o ácido lisérgico, como a anandamida, que está na maconha, e outras, ou alcaloides presentes na maconha, geram estados de consciência muito parecidos com a da meditação. Mas é assim, não sei nadar. O oceano está lá. O que é o oceano? Inconsciente. Alguém chega, você não sabe nadar? Então agora aprende. Joga a pessoa do barco no oceano revolto e ela se vira. Usar droga assim. E daí você fala, então agora, além disso, vou te dar uma ajudinha. Joga uma bigorna na cabeça da pessoa. Que é o yoga. Daí ela vai pro fundo, né? O yoga é o quê? É aprender a mergulhar no inconsciente. Aí pro fundo. Então você jogou o cara no oceano revolto, ele não sabe nadar, você ainda dá uma bigorna pra ele. É uma analogia, né? É uma comparação. Uma analogia mas bem, é o que bem acontece. Interessante. Bem interessante, né? Então, primeiro você ensina a pessoa a nadar. Daí você dá a bigorna para ela ir pro fundo, ela aprender a ir pro fundo. E também você tem que ensinar a pessoa a soltar a bigorna e voltar, né? A voltar. E as técnicas do yoga é isso. É você aprender a nadar e a como utilizar esse colete, esse cinturão de chumbo, né? Para você submergir e emergir. Tá? E aí, em relação ao pranayama, Milton, a gente está indo aí para o final da live, deixa eu ver os últimos minutos. Em relação ao pranayama, obviamente, assim, para mim é um assunto que, até com você, eu aprendi a me apaixonar pelo pranayama. Então, assim, eu tinha... Não era o Anga, não era parte da aula que eu mais gostava, e eu realmente hoje talvez a que eu mais sou apaixonado, talvez a que eu mais pratique. E os efeitos são muito poderosos. São muito fortes. São muito poderosos. Então, assim, e talvez até mais, assim, por isso que eu acho que ele não é tão valorizado, ele não é tão não valorizado, mas ele não é tão bem visto quanto deveria. Sabe o que acontece? O pranayama, eu costumo dizer que ele é melhor para chegar ao samadhi, para despertar Kundalini, ele é o melhor custo-benefício. Tá? Porque com pouco treino, ele dá muito efeito, ele dá muito resultado. Ele é a interface entre consciente e inconsciente. Porque a respiração, ela acontece sem você estar consciente, mas você pode tomar conta dela.
e torná-la consciente. Ah, Segunda coisa, ele é um processo de ritmização e cosmização do corpo. Então, o universo ele é tudo cheio de ritmos, né? As estações do ano, do movimento dos planetas. Então, ele tem toda uma harmonia, né? E uma ritmicidade. E a nossa respiração é aquela zoeira, né? Aquela bagunça. Que é igual a nossa mente. É uma bagunça. Então, você vai ritmando a respiração e a mente vai sendo ritmada. Vai sendo organizada também. Outro motivo é a gente está mexendo com a energia da vida. Tá? Imagina uma civilização muito antiga, né? Como é que eles sabiam que a pessoa estava viva ou estava morta, né? Tá respirando, está vivo, não está respirando, está morto. Nasceu, começou a respirar, está vivo. O último suspiro, a pessoa morre. Morreu. Saiu o alento, saiu a vida. Com a saída da vida, está morto. Tem uma outra comparação muito interessante. Ele faz o Sadhguru. Ele fala assim, olha, o momento da morte, os vayus, eles vão saindo do corpo aos poucos. Os vayus são os subpranas, né? São os pranas distribuídos no corpo. Apana, Vyana, Samana, Prana e Udana. E o Dana. O último a sair, o Dana. Ele fala, olha, até o Dana sair, pode ser que você consiga ressuscitar a pessoa. Depois que ressuscita, existe ainda algumas técnicas que você pode fazer com que você reanime o corpo. Mas senão não é possível. Então o que eu quero dizer com essa comparação? A gente está mexendo com a energia da vida. Portanto, é uma energia extremamente poderosa. E que é praticamente a manifestação no corpo energético da própria Kundalini. Que se manifesta como libido, vida, e vida é prana. Ao mesmo tempo, por a gente lidar com a vida, ao mesmo tempo que o melhor custo-benefício, ela dá muito efeito com pouco treino, ao mesmo tempo também é visto por maior parte das escolas como o processo mais arriscado para despertar Kundalini. O mais rápido, mas o mais arriscado. Tá? Por isso, quando você faz treino de pranayama com essa finalidade, por isso muitas escolas deixam o pranayama ali ó, quietinho, você treina, mas não é aquela Brastemp. Tá? Tem que ser alguém que sabe muito bem o que está fazendo com relação a pranayama. E não dá para pisar na bola, assim, com relação à alimentação, com relação à percepção do seu próprio corpo, das drogas. É uma coisa que não dá para você bobear. Por quê? Porque começa a aparecer arritmia, pode levar a parada cardíaca. Tá? Porque o que a gente faz? A maior parte dos pranayamas, a gente vai trocar o sistema simpático pelo parasimpático. O parasimpático vai crescendo, o coração vai ficando lento, ele vai batendo devagarinho. Às vezes, quando eu estou treinando pranayama, a batida do coração vai a 50, 58, tá? Porque o sistema parasimpático está assim, ó. Você já medi. Que legal, eu nunca fiz isso. Sim, saturação, por exemplo, quando você faz o pranayama com ritmo 14, ela desce, por exemplo, paciente com Covid, está chegando 91, 90 de saturação, hospital e oxigênio. Sim. Não tem conversa. Às vezes, no pranayama, numa retenção, normalmente é no fim da expiração, quando a saturação cai mesmo. Ela chega até 89 na saturação de periferia, né? Ela despenca. Então, quando você está muito bom, você consegue fazer altos ritmos com baixa queda na saturação. Por quê? Quando isso acontece, quando você vai aumentando devagarzinho, ao longo assim, de minutos e horas, você vai adaptando o corpo a um metabolismo mais baixo. Até a alimentação do pranayama, uma alimentação predominantemente de frutas, com baixa ingesta proteica, que é para o quê? Para reduzir o metabolismo. É para você conseguir manter o fôlego. Mais tempo. Tá? Até que vai ter um momento que você vai estar fazendo pranayama e pum,
a respiração para. E o coração quase não bate. É uma batida de vez em quando. E a mente para. Então a meditação aconteceu. Tá? Então, cada técnica isolada é capaz de você levar você ao samadhi. A combinação delas potencializa os seus efeitos e potencializa a segurança. Tá? Torna-se a coisa mais segura. No caso do pranayama, é isso que acontece. No caso da meditação, você senta para meditar. Você percebeu que a respiração ela vai ficando lenta, 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 parando, 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 parando. Quando você medita, você esquece de respirar. Daí, quando você sai da meditação, a primeira sensação que a pessoa tem voltou. É verdade. Voltou o fôlego. Voltou a respirar. Assim, a gente já estamos aqui estourado no tempo, mas tem duas coisinhas que eu acho que são interessantes. Depois a gente pode até voltar a esse assunto mais numa próxima live. Mas um deles foi falando de... Peraí. Se o mantra, porque você falou do ritmo, do pranayama e tal, se o mantra proporciona isso também, essa foi um questionamento. E o outro, que também eu acho interessante, porque falou assim, se a medicação, ou as drogas, no caso, foram drogas receitadas, tipo antidepressivo, remédio de depressão, ou até mesmo um canabidiol, que agora está na moda também das pessoas utilizarem. Então, a minha percepção, por tudo que eu já ouvi, já aprendi, é que sim, que o pranayama, dependendo da droga que é tomada, você não vai, mesmo que seja receitada, você não vai fazer ritmos ou alguma coisa que vai intensificar, né? Sim. Ou vai fazer com bastante calma, bastante cuidado e com acompanhamento próximo do professor. Perfeito. Acompanhamento próximo se conversando todo dia e se encontrando para ver o sadhana no mínimo uma vez por semana. Perfeito. Tá? Isso se é um sadhana constante. Se é prática 2 vezes por semana, não. É muito tranquilo. O risco de você ter qualquer problema é mínimo. Com relação ao mantra, o processo é absolutamente o mesmo. Então, sabe que normalmente você senta para meditar, o que acontece? Você tenta não pensar, né? Mas você é pensado. Os pensamentos, eles vêm e tomam conta o tempo todo. Sim. Então, a maior parte dos nossos pensamentos é dizer o que é seu mesmo. Quantos deles não vêm de condicionamentos? Quantos deles não vêm de influências externas? Influências do mundo externo? Influência de sons, gatilhos que detonam o aparecimento de pensamentos? Então, a maior parte do tempo, a nossa mente é muito autônoma. Então, quando você usa um mantra, seja ele para vocalizar na forma de japa, ou seja na execução do samyama, você pega um pensamento. E esse pensamento não é um pensamento que vai fluir à revelia. Ou seja, assim, do jeito que ele quer. Não, é um pensamento que você vai produzir. E daí você vem e faz o E esse mesmo sem vocalizar, na mente, ele nasceu da onde? Ele nasceu de um lugar. Alguém produziu. Você produziu. Ele nasceu de onde? De um lugar onde não tinha e não tinha pensamento. Lá é a fonte de todo pensamento, que nasce pela vontade do eu. O cresce e o volta à sua origem. Vazio. Você volta à origem do não pensamento. E que é uma plenitude de consciência toda luminosa. E você vem E conforme você vai fazendo, a tendência natural é que o nascimento desse pensamento, ele simplesmente se funda a essa origem da consciência e ele fica nele. Então, o mantra, ele é esse instrumento, tra, em sânscrito, toda vez que você tem o sufixo tra, quer dizer que é uma ferramenta, um instrumento. Tá certo? Sim. Do pensamento. Um instrumento através do qual nós gerenciamos o pensamento. Conduzimos esse pensamento e tomamos percepção da origem e do retorno do pensamento. Tá? Então, você percebe que é um processo de nascimento e morte.
Ele nasce e chega à maturidade sonora, ou manifestação do mantra no universo, do nosso pensamento e retorno dele, que é uma imitação do nosso próprio ciclo. Portanto, toda vez que você faz o mantra, você está fazendo um ritmo, né? E esse momento onde a mente se esvai dela mesma e sobra simplesmente a consciência, é exatamente o mesmo momento que você vivencia no pranayama, quando tem o kevala e a respiração para, que é exatamente o mesmo que você vivencia quando você medita. Você está fixando a atenção, não é em algo pulsátil como um mantra, é num ápice. Quando o fluxo de querer mudar da mente para e se fixa, logo a seguir a tendência dela é o objeto voltar à origem do pensamento de onde ele veio. Então o universo externo ela é uma construção do pensamento interno. O universo externo ela é uma manifestação dessa consciência universal no mundo. Perfeito. Perfeito, Milton. Milton, ó, vamos pensar aí qual vai ser o tema. Galera, de 15 em 15 dias tem essa collab entre eu e o Milton, trazendo aí percepções, conversando sobre yoga e contribuindo tanto para os alunos quanto para os professores poderem melhorar a qualidade técnica, a qualidade do yoga. Não importa o yoga que você ensina, quanto mais qualidade você levar para os seus alunos, mais a gente vai estar espalhando aí a possibilidade das pessoas travarem em contato com algo que transformou as nossas vidas, minha e do Milton, tenho certeza, e que provavelmente tenha transformado a vida de todos vocês. E quem sabe a teoria do Maharishi Mahesh Yoga esteja certa, né? E que se todas as pessoas praticarem muito, quem sabe se a humanidade não dá um salto de nível. Perfeito, é isso aí. Perfeito? Tá bom, Milton, beijo para você, nos vemos em 15 dias. Beijão. Até, beijão.